o que seria deadlock? Deadlock, ele é uma expressão em inglês que significa bloqueio da morte, o termo traduzindo ao português. Que o que é que acontece? É uma anomalia que acontece no sistema operacional quando o gerenciador de processos ele não consegue mais executar nada, ele fica travado, porque chega uma situação que você não consegue executar os processos que estão esperando a vez de ser executado e não consegue liberar também outros processos que estão em execução. Como é que a gente vai entender isso? A gente vai voltar aqui nos slides na parte do ciclo de vida do processo. O ciclo de vida do processo, um processo primeiro ele é iniciado, executado, ele tem as opções de ir para o estado de espera ou pronto, ou ser bloqueado. Ser bloqueado, como é que ele vai ser bloqueado? Ele vai ser bloqueado quando um dispositivo de entrada e saída estiver utilizando ele, como uma impressora, por exemplo. Se a impressora estiver utilizando um processo, aí esse processo vai estar bloqueado até a impressora terminar de utilizar ele, e aí, quando ele terminar de utilizar esse processo, aí o processo é liberado, aí ele vem para a fila de pronto, para depois ser executado. Então, em que momento acontece o deadlock? O deadlock acontece nos momentos que os processos estão sendo bloqueados por dispositivos de entrada e saída. Então, o que pode causar esse deadlock seria quando você tem um dispositivo de entrada e saída, uma impressora, ou um outro dispositivo, e impede daquele processo ser desbloqueado. Ó, no caso aqui dessa via. Aqui você pode observar que aqui tem duas avenidas se cruzando, de duas vias. O que acontece aqui? Os carros que estão querendo passar para o outro lado não estão conseguindo porque tem outros carros na direção do cruzamento que não deixa ele passar. A mesma coisa do outro lado, os carros querendo vir para cá e esses outros carros aqui não querem deixar de passar. Aí fica uma situação que o carro não consegue nem para frente nem para trás, fica preso aqui no congestionamento. Aqueles congestionamentos que não tem como ser desfeito. Então, o deadlock seria mais ou menos isso. O processo 1 já está sendo utilizado pelo recurso 1, mas só que ele está aguardando para utilizar o recurso 2. Só que o recurso 2 está sendo utilizado pelo processo 2. E o processo 2 está aguardando para utilizar o recurso 1. Então, fica aqui, ó, um beco sem saída, entendeu? Um está precisando acessar o dispositivo, mas não consegue porque já tem outro acessando. E o dispositivo que o outro está acessando, o outro está esperando. Então, formou um ciclo. Quando fecha um ciclo desse sentido aqui, um ciclo completo, significa que ele está em estado de deadlock. Aí, como tratar isso? Quando acontecer isso, é um erro no algoritmo, ou uma falha no algoritmo de escalonamento. E como corrigir isso? Para corrigir isso, uma das formas é você tentar matar um desses processos aqui. Ou você mata o processo 2, ou mata o processo 1. No caso, encerrar forçadamente aquele programa, entendeu? Que está em execução, que travou. Aí, uma das formas de você resolver isso é dessa maneira. Que aí vai voltar a ser utilizado normalmente. Mesma coisa aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Ó, ele está fazendo um exemplo aqui, um contexto de 4 caminhões, e aqui é um cruzamento. O A está ocupando a rua José com a rua Carlos. E para ele poder seguir viagem, ele precisa cruzar no cruzamento, ele precisa utilizar o cruzamento da rua José com a rua Passo. Só que esse cruzamento está bloqueado pelo caminhão B, que está parado ali justamente porque ele precisa usar o próximo cruzamento da rua Passo com a rua Maria, que está bloqueado pelo caminhão C, que está esperando o caminhão D, que por sua vez está esperando o caminhão A. Quando o SQL detecta esse tipo de situação no banco, ele cancela um dos processos que estão em espera. No caso do deadlock, todos os processos, todos os recursos, eles não estão um esperando pelo outro. Então, não tem como destravar isso, porque um está esperando pelo outro e nenhum deles consegue executar nada, porque está todo o tempo esperando. E aí, uma das formas de resolver isso tem que excluir um dos recursos. Tem que buscar uma solução que seja o menos crítico ou menos importante para poder excluir ele. Que aí, excluindo um deles, vamos supor que exclua o A. Aí aqui vai desbloquear o deadlock. Ó. Aí o D consegue passar, depois o C passa, depois o B passa. Ele faz um dos caminhões dar ré.
O processo cancelado é chamado de vítima do deadlock. E naturalmente, depois que um dos caminhões dá ré, o trânsito fica desobstruído e todos podem seguir a sua viagem, inclusive a própria vítima do deadlock. Agora nós vamos falar sobre gerenciamento de memória. Também é um dos recursos mais importantes do sistema operacional. Então, o que seria memória? Memória, pessoal, quando a gente fala apenas memória, a gente está nos referindo à memória física ou simplesmente de memória RAM. Então, o gerenciamento de memória é o gerenciamento da memória RAM, que é responsável, a memória, por armazenar os programas que estão em execução, que nós chamamos de processos. Como a gente viu anteriormente, todo programa em execução é chamado de processo e ele está localizado na memória RAM. Os espaços disponíveis da RAM são acessados através de endereços. Então, a memória RAM ela é dividida em células e cada célula dessa tem um endereço. Em um programa, um programa de execução, que é o processo, ele é dividido para caber nessas células. Então, ele é dividido em várias partes para caberem nessas células, então, e com os seus vários endereços. Na maioria das vezes, o tamanho dos processos é maior que o espaço disponível na memória RAM. Porque, por exemplo, nós temos temos uma memória RAM de 4 GB. Se nós abrirmos 5 programas simultaneamente, principalmente programas de mídia, que ocupam muito espaço, esses 4 GB podem ser preenchidos de forma rápida. E, normalmente, um sistema operacional, um computador em execução, ele tem cerca de 60 ou mais processos em execução. E se a gente for juntar o tamanho de cada um deles, desses 60 processos, pode ultrapassar os 4 GB. Aí, o que acontece? Quando a quantidade de processos e o tamanho dos processos é maior que a memória RAM, aí faz necessário o gerenciamento dela para que todos possam ser executados de forma paralela. Então, aqui nós temos um exemplo da memória física, né, que nós chamamos de memória física de memória RAM, e aqui os processos. Temos o processo A e o processo B. O processo A foi dividido aqui em células, com seus endereços. Vocês observaram, esse processo aqui foi dividido em 4 pedaços, com esses números aqui do lado aqui são os endereços de cada pedaço dele. E o processo B também foi dividido em 4 unidades com seus respectivos endereços. E o que acontece? Esses dados do processo A e do processo B vão ser armazenados na memória física. Na memória física, e não necessariamente eles vão ser armazenados de forma contínua, um do lado do outro. Eles podem ser armazenados de forma contínua, como podem também ser armazenados de forma espalhada, dispersa. Como vocês veem aqui na imagem, o processo A está na primeira e na segunda célula. Na primeira célula, quer dizer, na terceira célula, na quarta célula e na sétima célula. Enquanto o processo B está na segunda, está na quinta e está na sexta. Então, vocês podem ver que 2 processos couberam direitinho na memória. Agora, tem casos que vai ter 60 processos, 70 processos da memória RAM. E aí, nesse caso, faz-se necessário o uso de uma memória auxiliar a memória física, que é conhecida como memória virtual. Então, no disco rígido do teu computador, ou no teu HD, ou no teu SSD, é criado um arquivo, como se fosse tipo um banco de dados, um arquivo, onde esse arquivo vai armazenar os processos que não couberam, ou as partes daquele processo que não couberam na memória RAM. Aí eles jogam a parte desses arquivos dentro desse arquivo chamado memória virtual ou page file, .sys, aqui nesse exemplo. Então, você consegue trabalhar com processos que têm um tamanho total de 6 GB, tendo uma memória de 4 GB, justamente através dessa técnica. Então, pessoal, na memória virtual, a memória secundária é endereçada como parte da memória principal. Então, no entendimento do sistema operacional, ele entende que essa memória virtual é uma extensão da memória física. Parte dos programas estão na memória RAM em um determinado instante. E horas eles podem ir para a memória virtual também. O restante do programa fica na memória secundária até ser referenciado. Memória secundária é a memória virtual que ele se refere. Os processos na memória principal, que é a memória RAM, são encontrados através de endereços físicos.
e os processos da memória virtual através de endereços virtuais. Então, ó, esses endereços aqui do processo A, que vocês estão vendo, são endereços da memória física. Então, aqui, esse pedaço aqui, ele tem esse endereço. Esse outro pedaço, ele tem esse outro endereço. E assim por diante. Os outros dois pedaços estão na memória virtual. Então, eles vão ter endereços virtuais. E as partes do processo que estão na memória física vão ter endereços físicos ou endereços reais. E o mapeamento, a tradução entre endereço virtual e endereço físico, quem realiza isso é um dispositivo chamado MMU, ou Memory Management Unidade, unidade de gerenciamento de memória. Então, esse dispositivo aí, essa ferramenta, ela é responsável para poder fazer a tradução e o mapeamento entre endereço físico e endereço virtual. Então, o endereço físico são essas duas unidades aqui, e o endereço virtual são essas duas. Então, quando ele quiser utilizar o endereço físico, ele vai ter que pegar esse endereço, essas informações que estão na memória virtual e jogar nesses endereços físicos da memória real, da memória RAM. Existem dois conceitos dentro do gerenciamento de memória que são muito importantes. Nós temos a alocação. O que significa isso? Quando o programa ele vai solicitar um pedaço da memória RAM para que os seus dados sejam salvos e executados na memória RAM. Então, a alocação é isso. Você vai executar um programa e esse programa precisa de memória no espaço da memória RAM. Aí ele solicita para o sistema operacional a alocação daquele espaço para que ele possa jogar as informações. E a reciclagem é quando um bloco de memória foi alocado, mas os dados estão ociosos. Então, o sistema operacional, com sua inteligência, né, com seu sistema de inteligência, ele percebe que aquela informação foi alocada na memória RAM, mas está bastante ocioso, não está sendo utilizado com frequência. Aí o que acontece? O sistema operacional vai liberar esse espaço para que outro processo utilize ele. Então, nesse caso, nós chamamos de reciclagem. Você aproveita o espaço de endereço que tem na memória RAM, que não está sendo utilizado, para que outro processo que precise utilize ela. E aqui nós temos exemplos de gerenciadores de tarefas que exibem a memória virtual. Se você observar a memória física, aqui é uma janelinha com gerenciador do Linux. A memória RAM desse computador é 5,3 gigabytes, o tamanho dela. 5 gigabytes. Memória física, que é a memória real. E a memória virtual, ela tem 1,9 gigabytes. Então, se a gente for somar aqui, vai dar 7,2 GB o total da memória RAM, mas a memória virtual ou swap, que chamamos. E aqui no gerenciador do Windows, nós podemos observar que a memória física, ela seria 3 GB. Aqui você bota 3.039 bytes, 3.039 megabytes, é 3 GB. E ele tem uma memória virtual, a memória virtual dele seria 295 megabytes. Se você observar aqui, ó. Então a memória virtual desse é menor do que essa aqui do Linux.